Eu quero compartilhar uma palavra que Deus deu ao meu coração, e faz um tempo que eu estou esperando a hora certa para pregar essa mensagem. O Senhor tem falado comigo sobre ela há muito tempo, e eu quero falar sobre dois temas. Eu quero começar dois temas. A partir de hoje eu vou desenvolver esse tema até o Senhor nos permitir. Eu quero falar sobre armas espirituais. Armas espirituais. A Bíblia diz que nós temos armas no mundo espiritual para nós vencermos guerras espirituais. Então nós temos guerras que nós vivemos no dia a dia e que nós precisamos usar as armas espirituais que nós temos. E eu quero falar duas. Eu quero falar hoje sobre o sangue de Jesus, e semana que vem eu quero falar sobre o nome de Jesus. O sangue de Jesus é uma arma de defesa, enquanto o nome de Jesus é uma arma de ataque. Então, o sangue de Jesus é uma arma de defesa, você vai entender isso hoje. E o nome de Jesus é uma arma de ataque. As duas estão disponíveis para nós em Cristo Jesus. E hoje, o título da minha pregação é O Poderoso Sangue de Jesus. Eu quero ler com você Hebreus capítulo 10, por favor. Vamos ler juntos ali, Hebreus 10, por favor. Eu vou ler vários versículos de Hebreus, no capítulo 10, e se você tem uma Bíblia, quero pedir por favor, você acompanhe comigo. Hebreus capítulo 10 diz: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Verso 8, primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradastes, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios, que nunca pode remover os pecados. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Até aqui, eu quero pedir ao Espírito Santo que fale conosco. Pai, essa é a tua palavra, e eu te agradeço por poder ler a tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus eu quero pedir, Espírito Santo, que o Senhor vivifique essa palavra, que o Senhor nos revele a tua vontade. Fala conosco, Senhor,
E humildemente eu me coloco como sendo um canal para aquilo que o Senhor vai realizar, para aquilo que o Senhor vai fazer, manifestando a graça e o poder da tua verdade e da tua vontade, Senhor. Fala conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vivemos numa realidade natural, mas também numa realidade espiritual. Quando Deus criou o homem, o Senhor fez o homem à imagem e semelhança dele. A Bíblia diz que nós somos seres espirituais, assim como Deus é espírito. Mas por causa da queda e do pecado adâmico, nós perdemos o relacionamento com Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Cristo Jesus. Foi a partir de Moisés que se entendeu que havia um tabernáculo nos céus, e o tabernáculo foi construído através do mandamento de Deus na terra, assemelhando-se ao tabernáculo que existe no céu. Então Deus foi dando a instrução de como seria feito, e a Bíblia, ela diz que isso é sombra, uma sombra daquilo que é a realidade no mundo espiritual. Existe um mundo espiritual, e nós estamos inseridos nele, mas por causa do pecado de Adão, nós não tínhamos mais acesso à presença de Deus, e para pagar o preço desse pecado, havia necessidade do sacrifício anual de um animal. Separava-se uma ovelha, um cordeiro, sem mácula, e aquele cordeiro, aquela ovelha, era sacrificada, o sangue daquele animal era espargido no Santo dos Santos, em cima da Arca da Aliança, para que o Senhor pudesse perdoar os pecados. Isso era feito pelo sumo sacerdote, uma vez por ano, e na verdade isso não perdoava o pecado, mas aplacava por mais um ano a ira de Deus contra o povo de Deus. Não há, segundo o apóstolo Paulo, escrito em Hebreus, perdão de pecados sem sacrifício de sangue. Então é por isso que aquele cordeiro que tipificaria, que mostraria uma figura do Cordeiro de Deus, era sacrificado anualmente. E ali se instituiu uma cerimônia religiosa para perdão dos pecados, até que Jesus Cristo ele veio, e ele assumiu a forma de homem, e como Cordeiro de Deus, ele foi imolado, como Cordeiro de Deus, ele foi sacrificado. E eu estou lendo aqui um texto com você de Hebreus capítulo 10, quando Paulo vai falar aos hebreus que aprenderam através de Moisés sobre o sacrifício de cordeiros, o sacrifício do sangue, o sacrifício de animais, e ele está defendendo, dizendo que antigamente sim, era necessário que o cordeiro fosse imolado, que o sacrifício fosse feito e o sangue fosse derramado todos os anos, mas agora ele defende dizendo que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, uma só vez e para sempre, derramou o seu próprio sangue, perdoando todos os nossos pecados. Essa é a mensagem do Evangelho, e essa é a mensagem que faz a diferença na nossa vida, porque nós vivemos uma vida natural com aspecto espiritual, e essa mensagem do sangue de Jesus, embora ela seja a verdade mais importante do Evangelho, ela precisa ser relembrada, ela precisa ser vivida, para que ela seja experimentada. O sangue de Jesus não é apenas aquilo que eu falo, mas é o poder que emana daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. E eu preciso ter o entendimento que o sangue de Jesus é uma arma espiritual. O sangue de Jesus é uma arma no mundo espiritual de proteção.
Você vê na Bíblia, a própria Bíblia, em Efésios capítulo 6, quando Paulo vai falar sobre armas no mundo espiritual, ele chama de armadura de Deus. Ele vai listar armas que são de defesa e armas que são de ataque. Então eu diria, por exemplo, que o sangue de Jesus para mim, para você, representaria a sandália, a couraça, o escudo. Enquanto a outra arma de batalha espiritual e que eu venço, seria, por exemplo, a espada, que seria o nome de Jesus, a palavra, o nome de Jesus. E eu quero falar hoje sobre o poder do sangue, o poderoso sangue de Jesus que foi derramado na cruz por mim e por você, do qual eu me aproprio da promessa e da defesa no mundo espiritual, pela fé que eu tenho no sangue de Jesus, pela fé daquilo que foi feito, do sacrifício perfeito, do cordeiro que foi sacrificado por mim e por você. O sangue de Jesus Cristo é uma poderosa realidade no mundo espiritual. Embora aquele sacrifício do Calvário tenha sido um ato natural, ele tem efeito no mundo espiritual. No mundo espiritual nós temos anjos, nós temos demônios. No mundo espiritual nós temos principados, potestades, hostes malignas, espíritos das trevas, e todos eles veem a marca do sangue de Jesus naqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus só é efetivo, ou só tem efeito, para aquele que um dia entregou sua vida a Jesus. Então não é todo aquele que clama pelo sangue, não é todo aquele que fala do sangue, não é todo aquele que proclama o sangue que tem a cobertura do sangue. Só há a cobertura do sangue de Jesus aquele que se entregou a Jesus Cristo. O sangue é dele, e o mais importante é ele. O sangue de Jesus é o que divide a história, irmãos. O evangelho é um evangelho marcado pelo sangue. O evangelho é marcado pelo sangue do Cordeiro. A história, ela é marcada de sangue. E se não fosse o sangue de Jesus Cristo derramado, nós não seríamos salvos. Nós só somos salvos por causa do sangue de Jesus Cristo. Você só é salvo por causa do sangue de Jesus. O ato do derramar do sangue de Jesus foi um ato natural, mas que fala poderosamente no mundo espiritual. Irmãos, a primeira gota de sangue do Cordeiro não caiu na cruz. Nós pensamos, bom, a primeira vez que Jesus derramou sangue foi na cruz. Não foi, não. Jesus começou a derramar o sangue dele lá no jardim, chamado Getsêmani. E tinha que ser no jardim, porque foi exatamente num jardim que o homem pecou. O homem pecou no Éden, e foi no jardim do Getsêmani, num outro jardim, que o sangue começou a ser derramado. Foi ali, debaixo de uma opressão, de uma angústia, de uma batalha espiritual que nós enfrentaríamos, que Jesus Cristo, ele foi orar antes de ir para a cruz, sabendo que estava reservado a ele, sabendo que ele nasceu para morrer. E ele dobra o seu joelho, e ele leva os amigos dele para orar com ele, e os amigos, debaixo de uma opressão grande, não conseguem orar, e eles vão dormir. E é ali que, no meio das suas lágrimas, de uma aflição, ele começa a suar água e sangue. O sangue de Jesus começa a ser derramado já no Getsêmani. Existe uma reação física, fisiológica no corpo de uma pessoa que está numa condição tão grande, de um estresse tão grande, de uma aflição tão grande,
que não é comum acontecer, mas que é possível acontecer, da pessoa sangrar pelo corpo sem ter nenhum ferimento. Tem um nome técnico para isso, mas eu não sou médico, eu não sou enfermeiro, então eu não vou me arriscar. Mas o fato é que Jesus Cristo já começou a verter o sangue ali, no Getsemane, porque foi no jardim que o homem pecou, e foi no jardim que o sangue começou a ser derramado. Pastor, e foi só ali? Não. Desde o jardim, onde ele foi preso, ele já estava gotejando sangue. Depois, quando ele foi para aquele lugar da prisão, bateram nele. O flagelo foi tão grande que as chicotadas que ele recebeu chegou a aparecer o próprio osso das costas dele. Então o sangue foi derramado ali. Arrancaram a barba dele, o sangue foi derramado ali. No caminho para a cruz, o sangue pingava no chão. Era o caminho que nós precisávamos trilhar. Quando Jesus Cristo foi para ser crucificado, colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele. A nossa mente precisava ser revestida pelo sangue, e os espinhos perfuraram a cabeça de Jesus, e o sangue escorreu da cabeça dele. Quando colocaram pregos nas mãos dele e nos pés dele, o sangue jorrou de novo. E quando Jesus, flagelado, crucificado, estava para ser derramado como perfume ao Senhor, sacrifício perfeito, aquilo que o apóstolo Paulo defendeu em Hebreus capítulo 10, ele levanta a cabeça aos céus e ele diz: está consumado, tetelestai, está feito. E ele morre. O soldado, para verificar se ele havia morrido mesmo, fura a lateral do corpo de Jesus e sai dele água junto com sangue. E é o último derramar do sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Do Getsemane até o Calvário, Jesus derramou o seu sangue por nós. Conta para o irmão pertinho de você: do Getsemane ao Gólgota, Jesus derramou o seu sangue por você. Fala para a pessoa do outro lado: do Getsemane ao Gólgota, Jesus derramou o seu sangue por você. O sangue de animais era derramado por perdão de pecados, mas na verdade, aquele perdão, ele não acontecia, porque ele sempre se sentia culpado, e todo ano tinha que ser renovado o sacrifício. Por isso, irmão, tinha que ser repetido anualmente. Mas quando Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, ele foi sacrificado no Calvário, o sacrifício foi perfeito, decisivo e definitivo, para que eu e você fôssemos completamente perdoados. O sangue de Jesus fala no mundo espiritual até hoje. O sangue de Jesus Cristo é uma cobertura sobre as nossas vidas. O sangue de Jesus nos purifica. O sangue de Jesus nos santifica. O sangue de Jesus nos protege. O sangue de Jesus Cristo perdoou todos os nossos pecados. É o sangue de Jesus que muda a história da humanidade. É o sangue de Jesus Cristo que muda a história de um ser humano, por mais pecador que ele seja. É o sangue de Jesus que o purifica. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Eu sei que você já ouviu isso no meio gospel, no meio evangélico, mas não, irmão, isso tem que ser uma realidade vivida, experimentada. Há poder no sangue de Jesus. Fale para a pessoa pertinho de você: há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Em Romanos capítulo 4, do verso 25, diz assim:
Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Esse versículo resume a história de Deus por nós. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. O nosso pecado fez com que Jesus fosse para a cruz e morresse, para que eu e você, através da ressurreição dele, nós fôssemos justificados diante de Deus. Você foi justificado diante de Deus. Há poder no sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que fez isso por mim e por você. É o sangue de Jesus que purificou a sua vida, que justificou você. Isso não pode ser apenas mais uma mensagem ouvida ao longo dos anos da tua vida evangélica. Não. É tua arma de defesa no mundo espiritual. É uma realidade para você viver a vida inteira agradecido. A mensagem do Evangelho, ela é difícil. Como pôde um Deus, por amor, se render? É a canção que nós cantamos. Como pôde um Deus, por amor, se render? Teu sangue vertido lavou-me, curou-me, sou livre. Vamos cantar ela? Dá só para mim. Como pôde um Deus, por amor, se render? Teu sangue vertido, levanta a tua mão e diz: lavou-me, curou-me, sou livre, sou livre. Vamos do começo, ó. Quando penso na cruz, é difícil entender, é difícil entender. Como pôde um Deus? Ele me amou. O que posso dizer? O seu sangue vertido lavou-me, curou-me, eu sou livre. Pensa no sangue derramado, pensa no sacrifício perfeito. Jesus, o seu sangue vertido lavou-me, curou-me, sou livre, Ele nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho Jesus. Aleluia, aleluia. Há poder no sangue de Jesus. Diga para o teu irmão: há poder no sangue de Jesus. Fala para a pessoa do outro lado: há poder no sangue de Jesus. Essa tem que ser uma realidade para aquele que creu em Jesus. Essa é uma arma no mundo espiritual que o inimigo reconhece. O sacrifício do sangue de Jesus derramado fala no mundo espiritual. Foi um ato natural, mas que fala no mundo espiritual de uma forma poderosa. Os demônios reconhecem aquele que tem a marca do sangue.
Olha para mim. Não se distraia. Os demônios reconhecem aqueles que têm a marca do sangue. Você não enxerga, ninguém consegue ver, mas os demônios veem aquele que tem a marca do sangue do Cordeiro. E só tem a marca do sangue de Jesus aquele que primeiro tem Jesus. Sem Jesus não há a marca do sangue dele. Mas todos que um dia entregaram a sua vida a Jesus, confessaram Jesus como Salvador e Senhor, receberam a marca do sangue dele em suas vidas. Quantos entregaram a sua vida para Jesus? Então, ainda que você não veja, porque não é um ato natural, é um ato espiritual e poderoso, há uma marca do sangue do Cordeiro sobre a sua vida, há uma marca do sangue do Cordeiro nos umbrais da porta do teu coração, e essa marca fala no mundo espiritual. O inimigo, ele não pode mais te ceifar. Você tem a marca do sangue de Jesus sobre você. O sangue de Jesus tem poder. Irmãos, essa tem que ser uma convicção para mim e para você, e não pode ser uma esperança. Eu tenho uma esperança disso acontecer. Você não pode ter dúvida com relação à obra do Calvário. Você não pode ter dúvida com relação ao sangue derramado. Você não pode ter dúvidas com relação à morte de Jesus. Você não pode ter dúvidas com relação à ressurreição de Jesus. Você tem que ter uma certeza. Você não pode ter uma esperança de que o sangue te proteja. Você tem que estar certo que o sangue de Jesus protege você. A fé é a certeza e não a esperança. Se é esperança, não é fé. Esperança é dúvida. Será que isso aconteceu? Será que isso vai acontecer? Será que eu mereço? Não. Ninguém, nem eu e você éramos merecedores dessa graça, mas a graça se derramou na cruz por mim, por você, e o sangue de Jesus fala no mundo espiritual de algo que nós não poderíamos fazer, mas que Cristo fez por mim e por você. O sacrifício de Jesus é real, e o sangue de Jesus fala no mundo espiritual. Primeiro, o sangue de Jesus salva. Está escrito, irmãos, em Colossenses capítulo 1, versos 19 e 20: foi do agrado de Deus que nele, em Jesus, habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz entre a terra e o céu, pelo seu sangue derramado na cruz. O sangue de Jesus salva você. O sangue de Jesus, a obra da cruz, salva a sua vida. O sangue de Jesus te perdoa. Está escrito em Efésios capítulo 1, versos 7 e 8: nele, em Cristo, temos a redenção por meio do seu sangue, por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Nós somos perdoados pelo sangue que foi derramado. Você é perdoado pelo sangue que foi derramado, não por obras, não porque você é bonzinho, mas por causa de um sangue que fala no mundo espiritual. É o sangue de Jesus que perdoa os seus pecados. Esse sangue te justifica diante de Deus. Está escrito em Romanos capítulo 3, verso 25 e 26: Deus o ofereceu o filho dele, Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propriação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Não há perdão de pecados sem sangue derramado. E aqui diz, demonstrando a sua justiça, em sua tolerância
havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus é justo e Ele justificou você pelo sangue de Jesus. Deus é justo e Ele justificou você pelo sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus coloca você como uma pessoa justificada. Não há mais impiedade, não há mais iniquidade, não há mais transgressão, não há mais culpa, não há mais condenação. Você diante de Jesus, pelo sangue dele derramado diante do Pai, foi completamente justificado. Deus é justo e através do sangue de Jesus Ele justificou você também. O sangue de Jesus também nos cura. Há poder no sangue de Jesus. Diga comigo: há poder no sangue de Jesus. Fala alto, irmão: há poder no sangue de Jesus. Isaías, 700 anos antes de ver o sacrifício do Cordeiro, ele teve uma visão, e em revelação ele escreveu acerca daquilo que aconteceria com o Cordeiro. E ele diz: certamente ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Traspassado, irmão, é porque ele foi ferido, ele foi machucado. Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. O sangue de Jesus cura você. Isaías capítulo 53, verso 4 e 5, o profeta está descrevendo sobre o derramar do sangue do Cordeiro, que traria cura no teu físico. O sangue de Jesus cura o teu corpo. O sangue de Jesus cura o teu coração, o teu fígado, o teu baço, tua bexiga, o teu intestino. O sangue de Jesus limpa a tua pele. O sangue de Jesus abre os seus olhos. O sangue de Jesus estampa os seus ouvidos. O sangue de Jesus faz o mudo falar, o paralítico andar. O sangue de Jesus é o sacrifício perfeito que traz cura no nosso corpo. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus também nos liberta. Em Êxodo capítulo 12, no verso 13, há uma referência, porque o Antigo Testamento é a sombra do Novo. O Antigo Testamento é uma demonstração daquilo que seria experimentado na prática a partir de Jesus. Quando você vê o Antigo Testamento, ele anuncia a vinda de um Messias. O Novo Testamento fala da vida do Messias. E nós precisamos ver os simbolismos proféticos contidos no Antigo Testamento, apontando para Cristo, para o derramar do sangue, para o sacrifício de Jesus e para aquilo que aconteceria para nós da nova aliança. Está escrito em Êxodo capítulo 12, verso 13, quando o povo estava saindo do cativeiro do Egito, e eles estavam presos no Egito, eles estavam escravos no Egito. Diz assim: o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Ali, quando o Senhor estava libertando o povo dele do cativeiro do Egito, toda a terra do Egito seria ferida. Tanto judeu quanto egípcio sofreria a morte dos seus primogênitos, de pessoas e animais. Mas o Senhor disse à congregação do povo de Deus: mate um cordeiro, pegue o sangue desse animal, esparja nos umbrais da porta, nos batentes da porta, e quando o anjo da morte ali passar, ele vai reconhecer a marca do sangue, e onde houver a marca do sangue,
a morte não vai entrar. O sangue de Jesus libertou você. O sangue de Jesus fala no mundo espiritual. É um ato natural com um aspecto poderoso no mundo espiritual, e ele liberta você. É através do sangue de Jesus que o inimigo tem que reconhecer: nessa casa eu não posso tocar, nessa vida eu não vou tocar, eu não tenho direito de entrar nessa casa, porque está marcada com o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é poderoso no mundo espiritual, e ele liberta você. Dentre tantas coisas que eu poderia dizer, a última é que o sangue de Jesus constituiu eu e você como reis nessa terra. Foi o sangue de Jesus que nos tirou de escravos para livres, de perdidos para filhos, e como filhos nós somos identificados com Cristo, e Cristo é o Rei dos reis, e o Senhor nos fez rei com Ele também. O Senhor nos posicionou pelo sangue de Jesus como reis nessa terra. João, ele teve uma visão, e ele viu o ato consumado, porque Deus é atemporal. Deus já viu a obra pronta. Em Apocalipse capítulo 1, verso 4 e 6, está escrito: João, às 7 igrejas da província da Ásia, ele disse: a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e há de vir. Ou seja, um Deus eterno, o que era, o que é hoje e o que será para sempre. É um Deus que vê a eternidade e fala daquilo que para Ele já é realidade antes de nós vivemos. Ele disse dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Olha isso, irmão. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Fala para o irmão pertinho de você: Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Fala para a pessoa do outro lado, por favor, essa mensagem é maravilhosa. Diga: Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Então, irmão, você não pode lutar contra o pecado já foi vencido para você. É você crer na mensagem do Evangelho, é você crer na mensagem da cruz, é você crer no poder do sangue derramado, e o sangue te purifica. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, diz a Bíblia, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus e Pai. A Ele sejam dado glória, poder para todos sempre. Amém. Aleluia. Alari alabás. Teu sangue vertido lavou-me, curou. Está entendendo a mensagem hoje? Sou livre. Não canta a esperança, canta a certeza. Não tenha dúvida. Levanta a tua mão e diz: o seu sangue vertido lavou-me. Eu sou livre, sou livre. O sangue de Jesus tem poder. E eles cantavam um cântico novo dizendo: Tu és digno de receber o livro,
de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, língua, povos e nações, e tu constituístes reinos e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Essa é a nossa constituição. O sangue de Jesus vai fazer você reinar com Cristo para sempre. Glória ao sangue de Jesus, glória ao sangue que foi derramado. Há poder no sangue de Jesus. O sangue de Jesus fala no mundo espiritual. Ora la ri ri a sharara la la bas. Nerabaxe ri la 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 ba. Oh, teu sangue, graças ao teu sangue que está sobre mim. Eu não tenho dúvida, aonde eu vou, o inimigo vê a marca do sangue, aqui, em casa, no trabalho, no trânsito, onde eu estiver, uma marca do sangue dizendo: na minha vida você não pode tocar, demônio, na minha vida você não pode tocar, inimigo, você não toca na minha vida, você não toca na minha casa, você não toca na minha família. Eu tenho a marca da promessa de Deus, eu tenho na minha vida a marca do sangue do Cordeiro. Isso é o poder de Deus, é a proteção de Deus e a promessa de Deus para todo aquele que nele crê. Eu fui livre, eu sou protegido contra a ação do mal, e eu tenho o direito de viver as promessas de Deus pelo sangue de Jesus. Agradeça ao sangue. Levanta a tua mão e agradeça. O seu sangue vertido lavou-me. Louvor, vem cá. Eu sou livre. Jesus, fala, seu sangue vertido lavou-me, curou-me, sou livre, A primeira coisa que acontece no encontro com Jesus é você o conhecer. A segunda coisa é o Espírito Santo te apresentar a obra da cruz. Se você não reconhece a obra da cruz, você não vai crer em Jesus. A obra da cruz fala de um justo capaz de justificar um pecador, de alguém santo que é capaz de santificar um perdido. A obra da cruz mostra o sangue que foi derramado. E sem sangue derramado não há perdão de pecados. Em 1 João capítulo 1 verso 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado e toda injustiça. Nós não nos apoiamos em sacrifícios que nós podemos fazer. O nosso sacrifício não é mais natural. O sacrifício de Jesus é o sacrifício perfeito. O apóstolo Paulo em Hebreus capítulo 10 fala que é o sacrifício para sempre. O sacerdote se fez cordeiro e se sacrificou em nosso lugar, e ele está diante de Deus intercedendo por mim e por você. Cada vez que um pecado nos acusa, Ele mostra o sangue, e Ele diz: foi o sangue. Tem um sangue derramado, tem um sangue vertido, tem um sangue que salva, tem um sangue que perdoa,
um sangue que justifica, tem um sangue que garante cura, tem um sangue que liberta, tem um sangue que nos constitui como reis nessa terra. O sangue de Jesus é poderoso. Para nós é invisível, no mundo espiritual é real. Na casa dos hebreus, na mudança da vida deles, o sangue foi derramado nas portas, nos batentes da porta. Mas o Senhor disse que agora a casa que Ele habita somos nós. O próprio Jesus disse: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir eu entro. Logo, se você tem uma porta, você tem um batente, e é exatamente na porta do teu coração que o sangue de Jesus é visto. É exatamente aí que no mundo espiritual os seres espirituais enxergam o sangue de Jesus, e eles veem. Não tem um sangue de um animal ali, tem o sangue de um Deus que foi derramado no sacrifício perfeito, o sangue de Jesus. E assim como foi na libertação do povo de Deus, na mudança de preso para livre, o sangue de Jesus estava garantindo para a vida deles poder, proteção, e eles viveriam a promessa de Deus. Irmãos, o sangue de Jesus garante para você poder, proteção, e que você possa viver as promessas de Deus. Um dia, por causa do sangue de Jesus, você vai estar diante de Deus. Por causa do sangue de Jesus. Um dia, quando seus olhos se fecharem nessa terra, eles vão se abrir lá no céu. Você vai dizer: foi por causa do sangue de Jesus. Essa é a mais importante mensagem do Evangelho. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus cobre a tua vida. E eu quero profetizar o sangue de Jesus cobrindo a tua família também. Eu estou profetizando o sangue de Jesus cobrindo a tua vida e a tua família. O sangue de Jesus trazendo para você e para a tua casa proteção. Eu quero profetizar o sangue de Jesus trazendo para você o poder e manifestando o poder para curar você e a tua casa. O sangue de Jesus viabilizando você de viver as promessas de Deus em Cristo Jesus. O sacrifício foi feito, o sangue foi derramado, e ele está vertido nas portas do coração de todo aquele que creu. Você crê assim? Quero convidar você a adorar o Cordeiro de Deus. Eu quero convidar você a adorar o Cordeiro, aquele que foi derramado em prol da sua vida, aquele que te comprou, por teu sangue te lavou, te justificou, já te tornou santo diante do Pai. Fica de pé.